Uma pesquisa realizada em Harvard durante 75 anos mostrou dados incríveis sobre felicidade e satisfação com a vida. E é claro que bons relacionamentos interpessoais foram associados a uma maior percepção de felicidade e mais saúde ao longo da vida. Os relacionamentos abusivos podem surgir tanto em relações amorosas, familiares, quanto em amizades. Por isso, é preciso estar atento e conhecer os sinais que indicam que um relacionamento está sendo abusivo para você. Hoje, falaremos especificamente sobre um tipo de amizade que não gera bem-estar e muitas vezes está associado a emoções desagradáveis de se sentir. Vamos falar hoje sobre amizades tóxicas. Muito tem sido falado sobre pessoas tóxicas e como podemos conviver com elas ou nos afastarmos das mesmas em nosso dia a dia. O que acontece quando a pessoa que suga nossa energia é um amigo? Como identificar uma amizade tóxica? O termo amizade tóxica é comumente utilizado para se referir à amizade que estão causando sofrimento. É importante destacar que essas relações podem afetar sua autoestima, seu estado mental e físico. E, antes de continuarmos com o nosso assunto de hoje, eu já peço desculpas pela interrupção, porém é por uma boa causa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse trabalho que temos aqui no YouTube, o trabalho de levar informação para as pessoas, eu peço, claro, se você quiser, que se inscreva no canal clicando nesse botão aqui embaixo e também clica no sininho para assim ativar as notificações e você sempre ficar por dentro de vídeos como este, de assuntos agregadores para a sua vida. Aí também deixa seu like, isso ajuda bastante esse conteúdo, essas informações chegarem a outras pessoas que estão precisando ouvir essas coisas. Deixa também um comentário aqui embaixo, claro, se você quiser, se você gostou ou não gostou também. Desde já, agradeço a imensa ajuda de cada um de vocês para divulgar este vídeo. Meu muito obrigada e agora vamos voltar ao nosso assunto. Amizades surgem por diversas razões e sob várias circunstâncias. O vínculo afetivo é um dos principais pilares que a sustenta, mas nem sempre se mostra suficiente para o relacionamento ser saudável. A troca e o respeito mútuo, fatores essenciais para qualquer relação saudável, podem não fazer parte do pacote. O problema é que muita gente não sabe que mantém uma amizade tóxica. Idealização, dificuldade em estabelecer limites, questões emocionais, dependência e até sentimentos confusos podem impedir uma visão mais clara sobre as coisas. Uma amizade tóxica não é constituída por apenas uma pessoa. O tóxico sempre se refere a pelo menos dois. Em alguns casos, os dois envolvidos nesse tipo de amizade têm comportamentos tóxicos evidentes. Em outros casos, um dos dois é um agente ativo e o outro passivo. E quase sempre, esse último tem uma autoestima muito baixa. Na verdade, essa não é uma história sobre pessoas boas e más, mas sobre vínculos e formas de relacionamentos inadequados e destrutivos. Os orientais têm uma máxima que poderia parecer muito óbvia, mas que envolve muita sabedoria. Pessoas parecidas se atraem. Nas relações humanas, consciente e inconscientemente, buscamos e atraímos pessoas com pontos positivos e negativos parecidos com os nossos. Não é comum alguém com saúde mental elevada acabar se envolvendo com uma pessoa neurótica ou tóxica. Talvez a baixa autoestima e a contínua desvalorização ou o tratamento recebido na infância seja a causa de alguém se unir a outros que criam essa amizade tóxica. Ninguém é uma praga da qual é preciso fugir, mas também ninguém é perfeito para viver sem cometer erros ou não ter aspectos a melhorar. A amizade tóxica implica um vínculo destrutivo, no qual cada parte adiciona seu grãozinho de areia. Às vezes se trata apenas de modificar esse vínculo. Às vezes não há outro remédio se não acabar essa amizade.
O que é realmente importante é entender quais são os sintomas que revelam um relacionamento inadequado, saber como identificar uma amizade tóxica. Estes são alguns dos sintomas: excesso de críticas, imposição de uma única vontade, competitividade, invalidação, excesso de ciúmes, excesso de cobranças, dentre outras. Uma amizade tóxica é comum entre pessoas com baixa autoestima. Um dos aspectos mais nocivos desse tipo de vínculo é que as críticas não são faladas de maneira expressa, mas de maneira encoberta. Se fossem faladas abertamente, possivelmente levariam a um afastamento. Por isso, o recurso das sutilezas é empregado, as ironias, o sarcasmo e as mensagens subliminares. O conteúdo dessas mensagens é agressivo. Buscam diminuir o valor da outra pessoa ou das suas conquistas. Em uma amizade tóxica, ocorre uma ambivalência. As pessoas são amigas e inimigas ao mesmo tempo. Há proximidade e distanciamento ao mesmo tempo. Para sustentar esse jogo duplo, se recorre à crítica mascarada. O mais comum é haver críticas de ambos os lados, que se mantêm ao longo do tempo. As duas pessoas se machucam mutualmente, mas conseguem encobrir. Há amigos com os quais, sempre que você se encontra, acaba transgredindo alguma regra. Em particular, há pessoas cuja relação se baseia no consumo de álcool ou de algum outro psicoativo. Também há casos em que o vínculo se mantém para esconder infidelidades com o companheiro ou a companheira, fugir de obrigações ou realizar algum excesso. Nesse caso, trata-se de uma cumplicidade no sentido negativo do termo. É o que se conhece popularmente como más companhias. Nesse caso, há uma amizade tóxica, porque o amigo é apenas um vínculo para apoiar comportamentos pouco construtivos. Nenhum dos dois está interessado no bem-estar do outro, simplesmente se utilizam mutualmente para manter algum aspecto da personalidade que não é conveniente. O mais frequente é esse tipo de amizade acabar quando um dos dois lados deseja melhorar. De fato, o outro vai tentar de todas as formas impedir essa mudança, porque ficaria sem seu cúmplice de transgressões. Um sintoma claro de uma amizade tóxica é a sensação que fica impregnada depois de passar um tempo com essa pessoa. Às vezes você sente como se fosse um peso. Você se sente emocionalmente exausto. Talvez até sinta um pouco de irritação, mas não identifica claramente a causa. Também acontece de você se sentir triste ou culpado. O mais provável é existir uma rede de sintomas inconscientes que unem vocês dois. Por isso, você se sente mal depois de passar um tempo com essa pessoa e é exatamente por isso que acaba deixando essa amizade para trás. A união que há entre vocês dois é neurótica e depende de sentimentos ou desejos que não são conscientes. A verdade é que provoca mal-estar, mas é como se fosse inevitável viver de novo a mesma experiência. Há amigas e amigos que se reúnem em torno de algo negativo. Às vezes tem a ver com uma crítica mordaz às outras pessoas. Nesse tipo de amizade tóxica, há muitas fofocas, intrigas e calúnias sobre outras pessoas. O que se compartilha é um ponto de vista que degrada, que nutre conflitos pré-existentes. Essa atitude é reforçada mutuamente e isso os une. Em outros casos, o que importa é o assunto das reclamações. Não é um caso de um procurar o ombro do outro para desabafar. Trata-se mais de brigar para ver quem ocupa melhor o lugar da vítima ou de reforçar mutuamente o vitimismo. Olham e tornam a olhar suas dificuldades e se lamentam delas, mas não adotam uma atitude de enfrentá-las. Pelo contrário, amam suas feridas e cuidam delas mutuamente, mas não se interessam em resolvê-las. Uma amizade saudável devia pressupor reciprocidade e equilíbrio. No entanto, há pessoas que buscam seus amigos apenas para pedir. Elas enxergam a si mesma como alguém que precisa muito das outras pessoas. Nessa lógica, com certeza os demais têm a obrigação implícita de dar. Em muitos casos, não se dão conta de que são assim porque seu egocentrismo as impede.
A falta de reciprocidade se manifesta quando, por exemplo, é apenas um que fala, enquanto o outro deve apenas escutar. Ou quando um dos dois sente que seus problemas são definitivamente mais importantes e prioritários que os do outro. Também há casos em que, quando alguém está com problemas, o suposto amigo desaparece. É possível contar com ele apenas quando tudo está bem. Uma amizade tóxica tira muito mais do que dá. Na realidade, pouco tem a ver com amizade. Talvez haja uma verdadeira simpatia mútua, mas a forma como se estrutura o vínculo ou se leva a relação faz com que ela se torne nociva para ambos. Não é apenas a outra pessoa que é o problema. Quem tolera esse tipo de relação passivamente também é. Entender como essa convivência nociva se desenrola é o primeiro passo para quebrar o padrão, seja resignificando o convívio ou deixando-o de lado em prol da própria saúde mental. Para isso, vale conhecer como agem os principais tipos de amigos tóxicos. Amigo vítima. É aquele que sempre se coloca como mártir e sofredor das situações. Não importa o quanto você tente ajudar a pessoa a se fortalecer, ela insiste em se manter numa postura de lamúrias e reclamações. É uma relação que, com o tempo, se mostra disfuncional. Primeiro, porque leva você a se sentir constantemente insuficiente e até inútil por não conseguir ajudar. Segundo, porque, conforme especialista, onde há uma vítima, geralmente há também um carrasco. Não é raro ainda começar a sentir culpa por questões que você sequer provocou ou tem responsabilidade. Por fim, a vitimização pode carregar doses de manipulação à medida que você vai fazendo o que o outro deseja, mesmo sem se dar conta, para minimizar sua dor e apaziguar suas queixas. Amigo que irradia inveja. Não é um processo simples reconhecer a inveja em quem gostamos, porque muitas vezes ela não é tão evidente. Por isso, vale prestar atenção se você não tem desvalorizado e até mesmo ocultado as próprias conquistas e vitórias para que o amigo não se sinta mal ou diminuído. O amigo tóxico vive uma busca constante de uma posição de destaque ou de superioridade, que o leva a desqualificar as vitórias e ideias dos outros, como se fossem inúteis e de pouco valor. Ele fica extremamente incomodado com o sucesso ou a felicidade alheia, não torce por você nem vibra com as suas conquistas, e vai pouco a pouco minando a sua autoconfiança. Amigo competitivo. Você acabou de comprar um carro? O do amigo, embora velho, não bebe tanto combustível? Acabou de ler um livro incrível? Essa é uma obra menor do autor. Bom mesmo é um romance desconhecido, escrito há 2 décadas. O desânimo com o trabalho tomou conta da sua vida nos últimos meses? Sua amiga nem sabe como tem conseguido levantar da cama ultimamente. Para o bem ou para o mal, a situação do outro sempre é pior, melhor, dependendo do contexto. A questão é que amigos verdadeiros impulsionam, incentivam ao crescimento, nutrem a confiança para as realizações e celebram as conquistas, dificilmente embarcando em competições ou antagonismo. Amigo pessimista. Uma pessoa é pessimista por conta da forma como vê o mundo. E essa característica pode ter a ver com formação social, convívio familiar, contexto a que foi submetida, noção de vitórias e de derrotas. Em alguns casos, as reações negativas diante de tudo e de todos podem ser, na verdade, um pedido de socorro e até mesmo um transtorno de humor. Quem tem amigos e é sensível tem como identificar a necessidade de ajuda e oferecê-la. Porém, há momentos em que o pessimista se recusa a buscar receber auxílio e pode contaminar quem está em volta. Amigo que fere sem querer. É aquele que expõe suas vulnerabilidades ou faz chacota de você em público, mas de um jeito despretensioso, livre de maldade, não intencional. Quando se deu conta, já escapou.
Só que não é bem verdade, porque tal atitude é frequente e repetitiva, insistente. Pode ser um comportamento inconsciente, mas nem por isso deixa de magoar ou de ferir. Então, como lidar com isso? Antes de escolher dar um tempo no convívio ou colocar um ponto final na amizade, é preciso refletir sobre alguns pontos. O amigo sabe como você se sente? Muitas vezes acreditamos que o outro percebe nossas reações, mas nem sempre isso acontece. Por egoísmo, individualismo, narcisismo e falta de sensibilidade ou atenção, entre outros fatores. Algumas pessoas ignoram os sentimentos alheios. Se você quer modificar o padrão da amizade, precisa pontuar o que incomoda de uma maneira clara, tranquila e assertiva. A pessoa é tóxica ou está sendo tóxica? Pondere se a maneira como seu amigo vem agindo é reflexo de um momento de autoafirmação ou de uma fase ruim em algum campo da vida, trabalho, amor, vida familiar, esfera financeira. A percepção disso pode sugerir caminhos para uma conversa franca e necessária. É importante avaliar a importância da pessoa na sua vida. Em alguns casos, o afastamento, ainda que temporário, é o mais prudente para a manutenção da sua saúde mental. O distanciamento pode fazer com que o amigo tome consciência das próprias atitudes e se prepare para um futuro diálogo e acerto de contas. Antes de escolher dar um tempo no convívio, vale a pena posicionar o motivo e o incentivar a procurar orientação profissional. Caso você tenha percebido que tem uma amizade que está te trazendo sofrimento, compreenda esses sinais e tome as decisões que fizerem mais sentido para você nesse momento. Quando falamos em uma amizade saudável, isso não quer dizer que não haverá conflitos ou desentendimentos. Afinal, isso é normal e esperado em relacionamento, não é mesmo? Porém, o que determina a qualidade dessa amizade é a forma de lidar com esses conflitos, a presença de reciprocidade, afeto e a empatia com o outro, fatores que faltam em uma amizade considerada tóxica. Ter boas relações é muito importante e tem um impacto significativo em nossa qualidade de vida e sensação de bem-estar, sendo que a qualidade das nossas relações é muito mais significativa do que a qualidade de amigos em si. Por isso, o foco deve ser em desenvolver relações saudáveis sempre. Sempre é importante lembrar que caso você precise de ajuda para lidar com amizades abusivas ou para desenvolver relações positivas, buscar auxílio profissional é uma opção. Você não precisa lidar com isso sozinho. E lembre-se, sempre terminamos nos parecendo um pouco com as pessoas que estão à nossa volta. Se nosso objetivo é ser cada vez melhores, crescer e proteger nosso bem-estar, é importante saber como identificar uma amizade tóxica e escolher bem o tipo de pessoa com a qual queremos estar. Você enxerga um padrão abusivo nas suas amizades? Já teve alguma amizade assim? Conhece alguém que teve? Me conta tudo aqui embaixo que vou ler e responder cada um de vocês. Eu fico por aqui deixando aquele forte abraço e meu muito obrigada por ficar comigo até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido de alguma ajuda a você. Se foi, já compartilha com teus amigos, familiares e todos que irão ser beneficiados com este vídeo. Muito obrigada e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.